Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante. Essa necessidade que a gente tem como ser humano de sinais e símbolos na espiritualidade. A gente está com uns trechos aqui de um material, o nome é 4.3 Sinais e Símbolos. E a nossa ideia, assim, é explorar como esses elementos que a gente vê, sabe, objetos, gestos, até roupas, como eles funcionam como expressão de fé, como um jeito de conectar com algo maior, né? Principalmente pensando no contexto da Torá, por que será que a gente precisa disso? E como é que a Torá lida com essa necessidade? Vamos tentar descobrir juntos como uma coisa, às vezes, que parece simples, tipo uma franja na roupa, uma inscrição na porta de casa, pode ser vista como, sei lá, uma ferramenta poderosa para a alma. Bom, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Muito interessante isso, né? Porque essa busca por tornar concreto aquilo que é abstrato parece que é uma coisa universal mesmo. A gente usa símbolos para tudo, em todas as áreas, bem além da religião. É só pensar, sei lá, em bandeiras, uniformes. Logotipos de empresa, né? Exato, logotipos. E o material que a gente está vendo, ele destaca uma coisa curiosa, que a nossa mente, por ser finita, ela meio que precisa desses apoios concretos para se agarrar a ideias maiores, a compromissos, a identidades, né? Tipo aliança de casamento. Sim, total. É a forma física de um voto, ou as velas num bolo que marcam o tempo. O texto usa até uma expressão forte, diz que a carne anseia por isso, por essas expressões que dão disciplina, orientação. E a Torá, olha que interessante, em vez de reprimir isso, ela parece que abraça essa necessidade e dá uma direção bem específica para ela. Exato. Então, não é só uma questão de crença, de ficar pensando, mas de ter práticas que a gente vê, que a gente toca e que ajudam a construir, sabe? A manter uma identidade espiritual ali no dia a dia. Perfeito. E a análise aqui insiste nisso. Para um símbolo ter valor de verdade, ele precisa ser bem compreendido. Ele não é o fim da linha, mas é tipo um mapa, um lembrete constante da aliança com Deus. É quase como sei lá, um guardião da memória espiritual no meio da correria, né? Totalmente. E tem aquela passagem em Números capítulo 15, né? O versículo 39, que o material destaca aí que, nossa, captura isso muito bem. Fala do tzitzit, aquelas franjinhas nos cantos da roupa. Isso. E diz assim: E será para vós por tzitzit, e os vereis, e vos lembrareis de todos os mandamentos do Eterno. A chave parece que está nessa sequência, né? Ver, para lembrar, para obedecer. É quase uma âncora visual para a consciência mesmo, um chamado para agir. Funciona como uma âncora, assim. E isso leva a gente para um ponto bem central sobre a Torá de Moshe, como está descrito aqui. Ela é, assim, profundamente prática. Ela não fica separando o espiritual do físico, ela entrelaça os dois. Existe uma disciplina concreta que pega o corpo, o que a pessoa veste, onde mora, como usa o tempo. Não é uma fé abstrata, sabe? Desencarnada. É uma fé que se vive na pele. E quais seriam os exemplos assim mais marcantes que esse material explora? Como é que esses sinais funcionam na prática mesmo, segundo essa visão? Então, o texto detalha alguns sinais que são fundamentais, e cada um com uma carga simbólica assim bem específica. A gente tem, por exemplo, a circuncisão, está lá em Gênesis 17, Levítico 12, é apresentada como o sinal físico principal, né? O primordial da aliança com Abraão. É uma marca ali permanente no corpo, um jeito de identificar quem pertence a essa linhagem sacerdotal que Deus estabeleceu. Depois o tzitzit, essas franjas que a gente acabou de falar, lá de Números 15, elas funcionam como esse lembrete visual, constante, quase que na visão periférica, sabe? Para manter os mandamentos na cabeça e resistir aos desvios do caminho. Aí tem o tefilim, que está descrito em Deuteronômio 6. São aquelas caixinhas de couro, né? Com trechos das escrituras dentro que o pessoal amarra na testa e no braço esquerdo, perto do coração. O texto interpreta isso como um símbolo de submissão total. A mente na testa e a ação no braço dedicadas à Torá. E por fim a mezuzá, baseada também em Deuteronômio 6. Aquele pergaminhozinho com a oração do Shema que fica pregado nos batentes das portas, né? Nas casas.
Ela meio que demarca o lar como um espaço consagrado, um microcosmo da aliança. Entendi. Então, pelo que eu tô pegando da leitura, não são só, tipo, uns crachás de identidade religiosa, né? O material parece dar um papel bem mais ativo para eles. Ah, muito mais ativo. A expressão que usam é que eles são instrumentos pedagógicos da alma. A ideia é que eles não só identificam a pessoa, mas eles ativamente moldam o pensamento, a conduta. O objetivo é transformar o corpo num altar ambulante e a rotina do dia a dia numa forma de adoração contínua. É quase como se fosse uma tecnologia espiritual, sabe? Embutida no cotidiano. Nossa, tecnologia espiritual, gostei disso. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o material traz a perspectiva do Mashiach. E, pelo que eu entendi, ele não chega para jogar tudo isso fora, né? Pelo contrário, ele parece que reafirma, mas, ao mesmo tempo, aprofunda o foco, direciona mais para a intenção por trás, para o coração mesmo. Exatamente isso. O texto sugere que a vinda do Mashiach é um cumprimento e também um aprofundamento. Ele não invalida a estrutura que já existia, mas ele exige que essa estrutura seja preenchida com um significado genuíno, verdadeiro. Tem até aquela citação de Yeshua que está em Marcos 7, né? Que ele está ecoando o profeta Isaías lá no capítulo 29. O material usa isso para ilustrar, né? Diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." É uma crítica bem forte. É fortíssima. E é fundamental entender o alvo dessa crítica, como o material aponta, né? Não é o mandamento em si, não é o tefilim, a mezuzá, o tzitzit. A crítica é para o uso vazio, para o uso hipócrita desses sinais. É a prática externa que não está acompanhada de uma transformação interna, sabe? Faz todo sentido. O texto até faz umas perguntas retóricas nessa linha, não faz? Algo tipo: para que serve a mezuzá na porta se o coração da pessoa não é uma casa para Deus? Adianta ter tzitzit na roupa se os olhos ficam cobiçando o que é proibido? Para que usar tefilim se as mãos estão cometendo injustiça? A questão central é essa coerência, né? Entre o símbolo e a vida. Perfeitamente colocado, é isso mesmo. E essa crítica à hipocrisia leva a gente direto para como a Torá de Mashiach, como o material chama, busca essa coerência interna. A ênfase, então, muda para o que eles chamam de kavaná, para a intenção sincera, para a condição do coração que tem que animar a prática externa. Não é anular o mandamento, mas é dar vida a ele, a partir de dentro. E como isso se aplica, por exemplo, no caso da circuncisão, que é um sinal tão fundamental assim? O exemplo da circuncisão é bem explorado aqui. O texto afirma que a circuncisão física continua tendo o seu lugar, a sua validade, mas o significado dela é elevado, aprofundado. Cita o apóstolo Paulo em Romanos 2. A verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra. A ideia é que a marca física só alcança sua plenitude quando ela reflete uma transformação espiritual, uma circuncisão simbólica das más inclinações do coração, entende? Entendi. Mas essa ênfase no coração, ela chega a anular a necessidade do ato físico para quem quer, de fato, fazer parte do povo da aliança? Como fica isso? Olha, esse é um ponto que o material faz questão de esclarecer citando Gênesis 17. E a resposta, segundo essa análise, é não. Essa ênfase na circuncisão do coração não elimina a necessidade da circuncisão física como sendo o sinal estabelecido para a entrada formal, completa na aliança abraâmica e na identidade do povo de Israel. Para alguém que vem de fora das nações e deseja assumir todas as responsabilidades da aliança como parte do povo sacerdotal, a circuncisão física é apresentada como o passo necessário, sabe? É a porta de entrada para essa identidade coletiva, é um compromisso integral. Entendi. É um equilíbrio delicado mesmo, né? Entre essa dimensão interna e a expressão externa, que é física e também comunitária. E o que acontece, então, segundo o material, quando essa nossa necessidade humana por símbolos não acha um caminho saudável? Quando ela não é bem orientada pela Torá, quais são os riscos que ele aponta? O texto aponta para dois desvios principais, dois extremos que podem surgir dessa necessidade quando ela está mal direcionada.
O primeiro seria o que a gente pode chamar de orgulho exterior. É quando os sinais deixam de ser aqueles lembretes pessoais ou expressões de devoção e viram um instrumento de ostentação mesmo. A pessoa usa a aparência de piedade, a roupa, os rituais para se sentir superior, para julgar os outros, para ganhar status. É a prática sem o coração, a forma sem essência. O material descreve isso como um exibicionismo espiritual que, no fundo, é vazio. E o segundo desvio é justamente o oposto, a rejeição completa. É aquela atitude de simplesmente descartar todos os sinais, todas as práticas visíveis, rotulando tudo como legalismo, coisa ultrapassada. Essa postura, segundo a análise aqui, esquece que o próprio Mashiach viveu imerso nesses sinais. Ele não veio para anular, mas para cumprir perfeitamente, revelando o significado mais profundo deles. Buscar uma liberdade espiritual que é totalmente desvinculada de qualquer expressão concreta, de qualquer compromisso, pode levar a uma fé sem raiz, sabe? Uma liberdade sem aliança. E quais seriam as consequências desses desvios? Para onde eles levam a pessoa? Olha, os dois caminhos, argumenta o texto, acabam desconectando a pessoa daquela realidade divina para a qual os símbolos deveriam apontar. Um leva para a hipocrisia, para o julgamento, o outro leva para um vácuo espiritual, para a falta de direção. O material usa até uma terminologia forte aqui, dizendo que ambos acabam caindo sob o domínio do que ele chama de Torá do pecado e da morte, que seria uma lei que não vem de Deus, mas da natureza humana que não foi redimida, onde a carne, as inclinações humanas se expressam sem a orientação divina, e aí a espiritualidade vira ou uma faixa ou uma ilusão. Nossa, isso é bem sério. E levanta outra questão, né? Como é que o material trata a situação daqueles que não nasceram israelitas, mas que se sentem chamados, se sentem conectados com Deus através dessa aliança e dos símbolos dela? Essas pessoas podem usar esses sinais? Essa é uma questão delicada sim, e o texto explora isso também. A orientação que é dada é que, sim, pessoas de todas as nações que se aproximam da aliança com o Deus de Israel podem adotar certos símbolos da Torá, mas, e esse é um grande mas, isso precisa ser feito com extrema reverência, com entendimento. Não são meros acessórios culturais ou tipo souvenirs religiosos, sabe? É preciso reconhecer o peso histórico, a santidade que eles carregam. Então, existe uma diferença na forma de abordar os símbolos dependendo do nível de compromisso que a pessoa tem com a aliança? É isso? Sim, parece que existe essa distinção. Como a gente já falou, a circuncisão é apresentada como o marco da entrada completa formal na aliança. É o ato pelo qual um gentil que se converte assume os mesmos deveres, os mesmos privilégios de um israelita nato. O texto até reforça isso, citando o Êxodo 12. Uma só Torá haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Isso indica uma integração total mesmo, na comunidade da aliança. No entanto, mesmo antes disso, ou fora de uma conversão formal, durante o processo de aproximação, de aprendizado, o uso de outros símbolos, talvez um kippá, ou mesmo o estudo dedicado da Torá, deve ser feito com temor e tremor, sabe? Com estudo diligente da palavra, com um propósito sincero de se conectar a Deus e a sua vontade revelada. O alerta é bem claro. O símbolo, sem o entendimento profundo, pode virar só superstição. O gesto externo, sem a intenção correspondente do coração, vira uma falsidade, uma encenação diante de Deus e das pessoas. E por outro, a especificidade da aliança com Israel e os sinais que marcam essa aliança. Ok, então, tentando juntar tudo isso que a gente conversou a partir dessa análise, parece que a mensagem central é que esses sinais e símbolos na Torá são, assim, muito mais do que enfeites, né? São apresentados como ferramentas espirituais ativas, como âncoras para a memória, lembretes vivos da aliança que conectam o nosso dia a dia com o transcendente. São convites constantes para viver de forma consciente, consagrada. Exato. Na estrutura da Torá de Moshe, esses sinais ajudam a dar uma forma concreta para a identidade do povo da aliança. E com a perspectiva do Mashiach, como está interpretado aqui, o significado desses mesmos sinais é aprofundado, apontando para a necessidade de uma transformação interior que dê vida a eles. Mas nas duas fases,
O ponto crucial é o alinhamento do coração. E quando esse alinhamento acontece, né? Quando o coração está realmente em aliança com Deus, aí os símbolos deixam de ser um peso ou uma obrigação externa ou até um motivo de orgulho e se tornam o que o texto diz, fontes de luz, de firmeza e de verdade nessa caminhada espiritual. Sem dúvida. E isso me faz pensar naquela imagem poderosa lá de Deuteronômio 6, que a gente mencionou falando do tefilim, mas que tem uma aplicação mais ampla, né? Grava-os como sinal na tua mão e coloca-os como faixa entre os teus olhos. As mãos que agem, os olhos e a mente por trás deles que focam. Ação e intenção unidas pela palavra. É uma imagem forte mesmo. E ela deixa a gente com uma questão importante para refletir, né? Especialmente hoje num mundo tão bombardeado por imagens, por mensagens, por símbolos, que muitas vezes são super passageiros, superficiais ou até vazios de significado. Como é que nós, seja individualmente ou como comunidade, podemos cultivar ou talvez redescobrir símbolos que sejam realmente significativos, símbolos que nos ancorem, que nos conectem de verdade ao transcendente e nos lembrem dos nossos compromissos mais profundos com Deus, com a gente mesmo, com o próximo, sem cair naquelas armadilhas que o material alertou, do orgulho farisaico ou da rejeição que não leva a nada. Que tipo de sinais a gente pode buscar ou vivenciar que realmente funcionem como pontes entre o céu e a terra, ali no tecido da nossa vida cotidiana? Fica a reflexão.